professor Dr. Juarez Avelar abriu a clínica dele, que é um espaço que vocês vão ver o trabalho que ele faz, mas vocês vão ver que espaço lindo, porque tudo nele transpira arte, beleza. E ele é uma pessoa assim encantadora, que tem uma história de vida que ele vai começar a compartilhar conosco agora. Professor, muito obrigada pela sua generosa disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de receber aqui na clínica. Muita alegria. Gostaria de mostrar para o público da Canção Nova como é que foi essa trajetória. Quando que o senhor decidiu que ia ser médico? Foi um chamado? Foi uma inspiração? Como que foi isso? É uma história interessante porque eu tinha 5 anos de idade, nós éramos 5 irmãos, eu sou do meio, sou o terceiro, tinha 2 mais novos e 2 mais velhos, né? Então eu tinha 5 anos, nós morávamos num povoado rural, perto da minha cidade, que é Ituiutaba, e um povoado pequeno, tinha pouco mais de 1000 habitantes, não tinha hospital, não tinha farmácia, não tinha médico, não tinha enfermeira. Uau. E o meu irmão mais novo, que eu 2 anos, sofreu uma queimadura. E nós ficamos em pânico, uma queimadura até certo ponto bastante grave, e não tínhamos socorro. Então, meu pai e minha mãe pediu para a gente ir na casa de um farmacêutico prático, naquele povoado, para pedir socorro. E naquele percurso, que já faz mais de 77 anos que isso aconteceu, né? Eu tenho 83, eu tinha 5 anos de idade, então naquele percurso eu falei para o meu irmão mais velho, quando eu crescer eu vou ser médico para atender nossa família o mais rápido possível. E a minha vida toda foi perseguindo aquela frase que eu falei aos 5 anos de idade. Né? E o senhor, como que foi essa trajetória? Porque eu imagino, né, nesse povoado, todo aquele caminho para estudar, faculdade. Conta pra gente. Pois é. Aí aos 7 anos, eu negociei com meus pais para eu não entrar na escola pública. Porque nos povoados só tinha o curso primário, eu chamava grupo escolar. Né? E eu tinha 7 anos, meus irmãos mais velhos tinham idade escolar também. Eu também tinha idade escolar, mas eu negociei com meus pais para eu não entrar para a escola pública. Para ficar em casa com minha mãe, ajudar a cuidar dos 2 irmãos mais novos, os afazeres domésticos, e também ela era costureira, meu pai é alfaiate, então a minha mãe fazia as calças e camisas, e o papai fazia o paletó. Então eu ficava com ela à noite para trabalhar e curiosamente ficava vendo a fita métrica. Mamãe, como é que chama isso aqui? É 1, esse é 2 e tal. Então com a fita métrica ela me alfabetizou. Quando no final do ano, quando eu completei 8 anos, eu fui para a escola pública, eu fiz o teste de conhecimento, já fui admitido para o 2º ano primário. Então eu não fiz o primeiro, eu entrei no 2º. Né? Sem querer foi um homeschool, né? Como a gente fala. E dali, como que foi? Então eu sabia que o percurso era longo, que dependia muito da minha vontade, dos meus pais também, que colaboraram muito nesse sentido, fizeram força muito grande para nós. E eu sabia que tinha que percorrer, tinha que sair da minha cidade, tinha que buscar o conhecimento fora do nosso cenário. E, por sorte, eu fui para o Rio de Janeiro e lá eu passei no vestibular, primeira vez que eu fiz vestibular. Passei, fiz o curso de medicina e depois eu fiz cirurgia plástica com o Dr. Pitangui. E como que foi? Bom, claro, a plástica provavelmente já era o seu desejo por conta do acidente do seu irmão, né? E aí, então, o senhor foi para essa especialização e justamente com o Dr. Pitangui? Isso. Em gratidão ao Dr. Pitangui, o capítulo de queimadura foi fundamental, porque foi desde a minha infância, aos 5 anos de idade, depois eu passei a ver outros casos de queimadura que me chamou a atenção. E houve um incêndio lá em Niterói, em 1961, em dezembro de 61, um trauma muito grande no país todo, foi o maior incêndio no circo no mundo. Eu lembro esse incêndio no circo. E eu morava em Uberaba naquela época, fazia científico em Uberaba. E quando teve o acidente do circo, me chamou a atenção. Eu queria estudar no Rio de Janeiro para ajudar as pessoas que se queimaram naquela época, naquele acidente. Né? Quer dizer, sempre no seu coração, aquela moção
de ajudar o outro. Correto. E isso foi que um sentimento de compaixão que nasceu em mim e eu cultivei ao longo da vida. Né? E daí aí isso passou. E como é que foi para trabalhar com o Dr. Pitangui? Como é que foi? Aí foi outro episódio curioso, que na faculdade eu já percebi que eu tinha um sentimento de compaixão com os pacientes indigentes. Naquele tempo existia paciente indigente, né? Um falecia hoje, outro falecia amanhã. Então aquela preocupação me chamava a atenção. E quando eu estava na faculdade, no 5º ano da faculdade, surgiu no Brasil um movimento chamado Projeto Rondon. E aquilo veio de encontro com a minha índole, né? Em atender as pessoas que precisavam de atendimento médico, à distância, morando em lugar com pouco recurso. Então me identifiquei muito com aquele movimento, né? Então, com a minha ida para o Projeto Rondon, aconteceram 2 fenômenos interessantes. Primeiro, atender meu sentimento de compaixão. E segundo, no meu íntimo, eu gostaria de retribuir ao poder público da minha pátria que financiou a minha formatura. Eu me formei numa faculdade da Universidade Estadual, consequentemente do erário público, né? Então, eu queria com aquilo retribuir o que o governo fez para mim de maneira impessoal, né? Lindo. E isso, nesse percurso, eu fui deslocado tanto para o Amazonas, na primeira vez no Projeto Rondon 1, e no Projeto Rondon 2 eu fui para Dom Pedrito, uma cidadezinha no sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Passei lá durante mais de um mês, trabalhando, e naquele momento, os meus colegas da agronomia, do grupo de Projeto Rondon, que eu era o coordenador do grupo, meus colegas da agronomia sabiam que eu queria fazer cirurgia plástica. Eu estava já no 5º ano da faculdade, no 6º ano da faculdade. E eles foram visitar uma fazenda de um médico, um cirurgião plástico lá em Dom Pedrito, que morava em Porto Alegre, mas tinha fazenda lá em Dom Pedrito. E com isso eles fizeram a minha aproximação com ele. Eu conheci esse médico, o Dr. Demetrio Xavier, conversei com ele durante 15 minutos apenas na nossa vida. Ele sabia que eu queria fazer cirurgia plástica. Falei que eu tinha assistido a uma conferência do Dr. Pitangui no ano anterior, que eu não sabia se eu conseguia falar com ele outra vez. Ele me olhou assim, bateu a mão no meu ombro e falou: tu terás essa oportunidade agora. Aí fez uma carta de apresentação para ele. Máximo. Deus conduz tudo. A gente diz assim, né, que Deus é um estrategista perfeito quando a gente não atrapalha. Então, esse é o início da apresentação aqui do professor Juarez, e durante toda a semana vocês vão conhecer um pouco mais da história dele e todo o trabalho que ele desenvolve, que é absolutamente encantador. Lembrando, esse programa você pode revê-lo no Canção Nova Plus, né? E você pode divulgar, porque a gente costuma dizer, né? Palavras convencem, testemunhos arrastam. Um beijo grande e até amanhã.